Gente, boníssimo dia, tarde, noite, para quem for conferir isso no outro dia, horário, né? Hoje é dia 18 de dezembro, reta finalíssima de 2024, já estamos começando a apagar as luzes, começando a olhar mais de perto o verão que está chegando aí, finalzinho da primavera, principalmente aqui no hemisfério sul, né? E estamos aqui com um dos mapeamentos básicos que mais me dá prazer, que é da ecoindústria modular, não só por uma questão de afinidade conceitual, mas o tipo de exploração que a EIM, né, a Ecoindústria Modular, se propõe a fazer, e vem fazendo, né? Primordialmente na figura do Christian, que está aqui com a gente. E a ideia hoje aqui é a gente fazer um 50-50 aqui. A gente vai, no primeiro momento, né, a gente vai estar fazendo um recap, uma espécie de colheita, uma espécie de balanço, de convencendo essa experiência, né, da facilitação cultural do remapeamento básico, chapéu branco, né, white hats da ecoindústria modular. A gente vai olhar o que está faltando ainda pela frente ainda, né? E eu vou passar um pouquinho mais de granularidade, espero assim, né, para que o Christian possa perceber como o link e o sync da dinâmica de cocriação do projeto só tende a se aproximar, né? Só tende a entrelaçar cada vez mais com a dinâmica do Herrera. Então, eu acho que isso vai ser importante. Aí, mais para o finalzinho, para o meio, para o finalzinho, a gente vai pegar ali um pouquinho, vai avançar um pouco mais o mapeamento, né? E a gente finaliza dessa forma, beleza? Então, estou chegando aí, ainda muita coisa para fazer. Isso, isso eu estou falando não só os outros mapeamentos, né? Estou falando de as várias outras coisas que eu estou envolvido, que acredite você ou não, Cristiano, não está só relacionado ao Herrera. Então, tem várias outras coisas acontecendo, né? Então, para mim, domingo vai ser dia de trabalho. Então, se você entender como é que está o volume, domingo assim, eu vou estar trabalhando o dia inteiro. Então, para mim, o ano não acabou ainda. Tem muita coisa ainda para fazer. Até ele acabar, vai estar quase que, eu diria para você que no meu caso vai até depois do Natal. Entendeu? Um pouquinho antes, assim, de começar a ter os ares de ano novo. Então, é isso. Mas eu estou bem, estou com saúde, tá? E fiz minha pranayama hoje, como costumo fazer de manhã, faço de noite, né? Há mais de 25 anos. É isso, querido. Passo para você. Fica à vontade para fazer seu check-in também. Obrigado, Vini. Eu chego bem, chego mais descansado. Tem sido bem desafiante estar acordando 6, 5 horas e dormir meia-noite todo dia. E é curioso como às vezes nosso corpo dá sinal que precisa. Ontem eu tinha que estudar muito e eu acabei não estudando nada e acho que deu tudo certo igual. Mas ontem foi um dia que eu tive que dormir à tarde e dormir à noite, assim, porque meu corpo estava muito cansado, assim. Então hoje eu chego mais descansado. Acordei cedo como de rotina, tomei um bom café da manhã e depois de fazer uma provinha, estou energizado para mergulhar aqui nas atualizações e também no mapeamento. É isso, Vini. Tá mutado ainda, Vini. Opa, vamos lá então, cara. É, Vamos começar com você próprio compartilhando aí a tela, porque eu sei que você já está ali no nosso Miro Map Basic, né? Se você quiser, a gente, a gente pode dar uma olhada geral nele primeiro, né? Tipo assim, fazer um zoom out com um zoom in, né? Eu começaria com um zoom out. Tipo Tá. assim, olhando o bicho todo, tá? Um zoom out. Uhum. É, você querendo, eu faço essa navegação. Pode compartilhar que eu faço a navegação. Já tá vendo a minha tela? Eu estou vendo sua tela. Ah, tá. Bom, pode ser, Vini, se tu preferir. Eu até
acho que a gente podia fazer uma passante de tudo, como tu propôs, mas no último encontro com o João, a gente meio que fez isso também. Então, acho que Mas a gente vai fazer de uma forma diferente hoje. Vamos tá lá. bom. Deixa eu Vai lá. compartilhar aqui. Vamos lá. Bem, gente, o que vocês estão vendo aí, tá? Parece ser pouca coisa, né? Assim, nesse zoom out, né? Mas tem muita coisa aí. O que eu acho interessante dessa dinâmica, né? Que eu venho prototipando desde 2023 para cá, de mapeamentos básicos e críticos. Eu acho que eu já te falei isso, né? Você me perguntou uma vez. É que não existe propriamente uma metodologia. O que existe é a fusão de diferentes dinâmicas e metodologias que fazem parte da minha trajetória, né? Exploração de mais de 40 anos. Então, eu acho incrível assim, olhar à distância, né, como a gente olha assim, um conjunto de estrelas, não vou dizer uma galáxia, mas um conjunto de estrelas, né? E na distância, assim, parece que é quase nada. Né? Tipo assim, cara, o que é isso, né, afinal de contas, né? Tipo assim, né? Isso aí você mata em 2 dias, numa tarde, sei lá. No entanto, quando a gente vai aproximando, você vai ver que cada, cada dinâmica, cada proposta aqui, né? Cada exploraçãozinha aqui, ela tem uma condensação, uma riqueza de detalhes que é quase um código. Não sei se você percebe assim, sabe, Christian? É quase um código que este que vos fala aqui tenta fazer de uma forma que obviamente fica entendível para terceiros, né? Fica uma coisa só do Christian, né? É por isso que no início aqui não fazia sentido você anotar nada, né? Porque tinha que ser uma forma que as pessoas lessem, né? E elas, caraca, peraí, interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar ou ver dessa forma. Então, eu acho que essa que é uma coisa que vai variar de pessoa para pessoa, na medida que chegarem mais pessoas se dispondo a fazer facilitação cultural, né, dessa dinâmica de mapeamento básico e crítico, mas tem uma riqueza gigante aqui de coisas, né? Eu acho que o benefício principal para quem, como você, né, está empreendendo esse projeto há muitos anos, é justamente a síntese, né? E o que essa síntese pode gerar de insights, né? O que ela pode gerar de percepções que até então não tinham sido nem, por não ter sido mapeadas, né? Não foram nem contempladas, vamos dizer assim, não foram nem olhadas, né? E no mundo que tudo é para ontem, né? Ou para antes de ontem, para ser mais preciso, né? A gente ter a capacidade de fazer essa desaceleração, né? E a gente conseguir sintetizar para contemplar, eu acho que isso, pelo menos na minha perspectiva, é ouro nesses dias que correm. Ou seja, é nugget de ouro, né? Ou seja, é alguma coisa que tem muito valor, né? Porque está tudo muito atropelado. Assim, a gente olha para a sociedade como um todo, está tudo extremamente atropelado, né? Então, conseguir fazer uma coisa assim é bastante bacana nesse sentido. E o que eu acho legal aqui foi realmente a gente ter destilado coisas que eu não cheguei a ver todos os materiais que você fez, né, Cristian? Você elaborou ao longo dos anos, mas essa destilação dos princípios, por exemplo, né? O fato da gente não ter explorado ainda o tipo de autoralidade que a gente vai explorar, está aqui, ó, ainda é aberto, né? Achei isso interessante. A liberdade, né, da gente, não, vamos mais para frente aqui, quando a gente tiver mais consistência, a gente volta para o tipo de autoralidade para ver com outro olhar. Quer dizer, então, se dá tempo ao tempo, né? Eu acho que isso é importante, né? Essa questão da universalidade, que eu acho que foi uma coisa que eu senti que você apreciou bastante, né? De perceber que são raras as coisas que você pode dizer que são de fato universais, né? Como as leis das físicas, né? A lei da física newtoniana ou a lei da física quântica, você pode dizer que é universal, sendo que a segunda não se sabe se é, né? Que é o quântico. Então, e é muito interessante a gente ter explorado isso aqui
e ainda de forma co-criativa ter criado os coringas, por exemplo, aqui no grau de traduzibilidade. Né? Isso é uma coisa que não está presente nas outras explorações, por exemplo. Né? Isso aqui foi fruto de uma dinâmica de cocriação com você, entendeu? Então, você vê que é um mútuo aprendizado, não é só você que está, né, aprendendo, estamos aprendendo juntos. Né? Eu acho que isso aqui também continua sendo, né, bastante expressivo, a questão dos artefatos, né, de ter entendido, né, os existentes, os sendo cocriados, os desejados. Eu acho que isso aqui também abre muita visão, né, da parada. E aí a gente foi para o outro lado, né? A gente foi para o lado direito de quem está olhando para a tela, né? E eu achei interessantíssimo ter começado a exploração de mapeamento de recursos, né? De uma forma bem diferente como vem fazendo com os outros mapeamentos com você, né? De tipo assim, né? Quais foram os recursos criados, usados ou disponíveis para pôr em prática, né? Eu achei até chegar aqui na dinâmica do Rerê, né? Dos recursos abundantes, separados e condicionados. Isso aqui foi um caminho, né? Um road que eu peguei com você, que não necessariamente eu peguei em outros mapeamentos com outros projetos e pessoas, entendeu? Mas eu acho que isso se deve muito ao fato do projeto em si ser completamente ligado a tecnologias livres, né? Seja hardware ou software. Então, foi bem interessante ter passado por aqui, ter pego esse caminho, né? E é isso. Achei muito bacana a chegada do João, os questionamentos que ele trouxe, tá? Aqui com relação aos modos de atuação, né? Que é basicamente interativista e participacionista, e que aí você começa a olhar, né, quais são os frameworks que conversam com essas duas dinâmicas aqui, né? Exclusivamente um com o outro, etc. E olha que a gente nem ainda falou de forma de engajamento, então que a gente ainda vai conversar sobre isso. Né? Então, é isso, cara. Eu acho, tá aqui embaixo, né? Eu acho muito legal. A gente ainda tem os primitivos culturais e tecnológicos para explorar, ainda temos aí fazer a dinâmica de perceber quais são as camadas cibernéticas de internet que a ecoindústria modular está presente, quais que ela não está ainda. Né? A gente ainda vai olhar também as economias políticas, porque a gente vai fazer... Isso aqui é uma forma da gente fazer o Rerê híbrido, né, da ecoindústria modular. Então, isso aqui é uma introdução para fazer o Rerê híbrido, e depois o que a gente vai rechear de referências e pesquisas aqui. Então, é isso que eu queria. Então, essa é a minha apreciação, do que eu achei fascinante até aqui, né, da exploração que a gente vem fazendo, e eu passo para você, querido. Fica à vontade. Agora, se você quiser se guiar por aqui, fica à vontade. Perfeito, Vini. Bom, é um processo muito satisfatório mesmo trabalhar na poder de síntese da comunicação da Eclipse Modular, sobretudo para esse momento chave que a gente está realmente conseguindo alinhar uma série de coisas, né, sistematicamente para que a gente consiga lançar e comunicar isso para o mundo como um todo, como um movimento, né? Então, as coisas confluíram de uma maneira muito impressionante depois de anos, né? Mas é um processo que levou o seu tempo de maturação natural. E eu valorizo muito aqui o que a gente está fazendo, assim, acredito muito nesse material aqui como realmente algo que a gente vai se debruçar muito com mais profissionais de comunicação, pessoas que trabalham com comunidades. Então, é realmente assim, um ponto de inflexão na acústica modular, assim, na comunicação, esse processo. Assim. Não teria muito mais para falar agora, Vini, sem se entrar nos detalhes de um ou outro. E eu acho que, de forma geral, me lembrando dos outros encontros, está bem contemplado. Assim, o que eu quero manifestar mais realmente a minha gratidão pelo tempo disponibilizado aqui, dedicação para a gente estar co-criando isso. Acho que realmente
fantástico e valorizo muito essa dedicação que tu tem tido. Legal, legal, querido. Bem, uma coisa importante, uma das coisas importantes desse ano foi, na dinâmica de cocriação do Rerê, né, foi olhar para o ciclo originário, né? Como você sabe, a gente vem cocriando um novo framework orgânico organizacional do ciclo originário. Como você sabe também, já tem pessoas, né, energizando essa cocriação. Foi, foi você ter enxergado, né, que seria interessante disponibilizar os seus conhecimentos, né, sobre o Wiki para fazer parte, né, da cocriação desse novo framework do ciclo ordinário. Então, ficaria muito, acho que o Nós fica muito satisfeito com a sua chegada. Eu sei que ela ainda não foi plenamente, né, assim, efetivada, né, porque vai muito no tempo todo mundo, né, não só seu, né, da dinâmica. E com relação a isso, como o Rerê é um projeto de longo, projeto não, desculpa, um protocolo, uma iniciativa aberta, né, de longuíssimo prazo, isso não é danoso, vamos dizer assim, né? Não existe nenhum tipo de urgência nesse dia, embora, evidentemente, a gente fica com aquele tesão, né, aquela vontade de ver as coisas, né, mais materializadas, né, mais prontinhas, assim, mas faz parte, né, faz parte. Eu imagino que você deve continuar fazendo isso, né, para 2025, né, eu imaginando que acredito que você vai conseguir encaixar mais essa dinâmica, né, para 2025. E achei incrível você ter disponibilizado para a piscina comum de recursos compartilhados do ciclo originário, né, esses conhecimentos, não só esses, né, mas também está envolvendo uma outra iniciativa que você também faz parte, que é a Solar Punk Brasil. Né? Então, achei isso muito incrível também, tá, cara? Então, muito bacana mesmo. Também valoro e valorizo muito isso. O que mais que eu queria falar? Com relação ao projeto em si, como eu te falei, a gente vai estar gerando, né, agora mais para o final, o Rerê híbrido, né, da ecoindústria modular. Isso vai ser importante porque vai ser a partir dele que a gente vai fazer a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis, né, da ecoindústria modular, e que vai estar brotando, vai ser um brotamento interessante, vai estar brotando com vários projetos que estão finalizando também seus respectivos mapeamentos básicos. Né? Então, a gente vai ter uma temporada muito interessante, né, de polinização. E aí, isso é uma coisa que eu venho falando com todo mundo, eu acho que eu não cheguei a falar com você nesse sentido, da importância de você estar chegando na dinâmica de outros mapeamentos também. Ou seja, não só do seu, né, não só do seu projeto. Você está entendendo como é que está acontecendo os outros mapeamentos, né? Para você ver as diferenças, você ver como é que cada um deles são bastante singulares, não são iguais, né? Ou seja, a gente tem uma fauna bem diversa nessa dinâmica, culturalmente falando, bem diversa, né? Bem diversificada. Isso, caramba, vai facilitar aí muito quando a gente for fazer a ignição para cocriar a piscina, né? A PD, a PCDRC, né? Piscina Comum de Recursos Compartilhados da EIM, vai facilitar aí muito, né? Os espelhamentos, os pareamentos, entendeu? Para geração de interfaces, e lá por diante. Aquelas três dimensões, né? Pessoa com pessoa, pessoa projeto e entre projetos, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho relevante isso aí para a gente explorar para 2025. Né? A outra coisa também é com relação à geradora. Não sei se você está lembrado, mas geradora, a gente lançou a pedra fundamental, ela não está pronta, certo? Ou seja, foi lançado para a gente poder co-criar mesmo, certo? E tem várias dimensões ali na regeneradora, mas tem uma em especial que é meio lab, é meio laboratorial, né? E que pode, não só pode, como vai conversar com o Open Hardware, né? E eu acredito que é ali que a ecoindústria modular vai ter um papel bastante significativo. Assim como, por exemplo, o Thiago, não sei se você lembra do Thiago Rossi, né, do Thiago da A Natureza das Coisas, né? Lembra dele? Uhum. Assim como ele está ligado ali a ciências descentralizadas, etc., né? Seria interessante, né? Seria interessante, espera um minutinho só. Seria interessante, e o que eu propus para ele é justamente o envolvimento dele, né?
o envolvimento dele com trazer os aspectos de ciências descentralizadas para dentro da regeneradora, né, da exploração que ele está fazendo, para conversar, né, com as outras dimensões que estão fazendo parte ali, certo? E a gente começar a verificar quais são os blueprints que a geradora vai, com o tempo, gerar, né, que vão servir de referência para novos projetos e pessoas que estão chegando, entendeu? Então, isso que é uma dimensão. Agora, uma dimensão importante da geradora é a dimensão chapéu vermelho, Red Hat. O que eu quero dizer com isso? É justamente quando a gente vai conversar com esse mundão por aí fora, né? E aqueles empreendimentos, aquelas organizações, né? Ou fundações, seja lá o que for, né? Que estiver interessado em explorar, né? Em conhecer, já vai ter um convite, por exemplo, para fazer. Convite que eu digo, né? A gente vai ter uma dinâmica de. Uma das coisas que vem sendo pensadas é fazer do Rerê híbrido uma espécie de teaser, entendeu? O Rerê híbrido ligado a camadas cibernéticas e economias políticas, né? Para que o empreendimento, a empresa, etc., seja lá o que for, se interesse em se aproximar, né? Em gerar um pareamento mínimo, né? Para fazer qualquer uma das explorações que estão ali, né? Presentes para a regeneradora, né? E aí que eu acho que a gente vai começar a olhar para a ecoindústria modular e verificar de que forma, quer dizer, não só o Christian, né, mas como é que é próprio projeto ele pode estar, através de geradora, fazendo esse tipo de conversa com a sociedade, entendeu? Ou seja, uma coisa é o Christian, de forma pessoal, né, digamos, como profissional, de forma pessoal, se propondo a fazer um trabalho, vamos botar assim, de assessoria ou de consultoria, né? Outra coisa é a ecoindústria modular, ela ter essa modularidade, ela ter essa capacidade de, através de uma proposta como da geradora, conversar com a sociedade como um todo, né? Através de uma dinâmica Red Hat. Entendeu? Então, isso é uma coisa também que eu acho que vai ser bacana demais. A gente está co-criando e está integrando a dinâmica da geradora em 2025. Uhum. Então é isso, querido. Isso era basicamente o que eu queria compartilhar com você, essa basicamente apreciação, a colheita, o que eu vejo aí vindo pela frente, né? E é interessante que eu estou falando dessa forma, mas parece que é uma coisa que, né, está espalhada, né, está equalizada para todo mundo, mas não está, não. As pessoas e os projetos estão em tempos muito distintos. Isso é, ao mesmo tempo, um desafio, né, para uma dinâmica como o Rerê, e, ao mesmo tempo, a sua riqueza. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com riqueza? Né? É justamente essa diversidade de tudo, né? A diversidade de pessoas, a diversidade de projetos, a diversidade de tempos, né? Essa coisa nada organizacional, né? Nada institucionalizada. Né? Então, eu acho que isso que faz com que o Rei consiga, de fato, fazer a biomimética da natureza, né? Uma dinâmica mutualística, de mútuo acesso, de interdependência, do fazer complexo, né? Como a gente vem fazendo. É isso. Então, eu finalizo aqui, eu passo para você fazer, você dar o seu feedback aí. Fica à vontade, querido. Perfeito. Bom, o que eu posso dizer é que eu visualizo muitas interconexões com outros projetos, pessoas, e acho que o próximo ano realmente vai ser um processo polinizador e de florescimento de muitas ações em conjunto. Assim. Estou bem animado também, meus colegas da Economissão Modular, principalmente o João e o Bruno, também estão bem animados e para a gente estar co-criando e participando desse processo, né, mais orgânico, com todos os grupos, projetos e protocolos culturais. E, e eu vejo assim muitas formas de colaborar assim no Regenerador. O próximo ano realmente eu vou, no começo do ano especialmente, vou ter uma maior disponibilidade, decidir assim, pegar menos matérias na universidade no começo do ano, sobretudo porque eu tenho que trabalhar muito no lançamento da plataforma da economia modular e também publicar alguns artigos científicos relacionados à hiperautonomia e à economia modular para inicializar esse processo realmente coletivo. Então, já vem trabalhando nesses artigos, eu preciso finalizar eles e publicar. Então, o começo do próximo ano vai ser dedicado a isso
Espero que a gente possa trabalhar na wiki do Rerê também no começo do próximo ano. Realmente botar a mão na massa, ter um repositório no ar, uma plataforma. E, e fico contente assim, de estar sendo contemporâneo com pessoas como tu e que a gente possa estar realmente co-criando esse movimento Web3 e com várias interfaces, né? Red Hat, White Hat e com sociedade civil no geral, associações, ONGs e empresas ou fundos, né? Então isso é realmente um ecossistema muito rico, assim, uma mistura, né, de coisas que dá um samba bem bacana, sobretudo no Brasil. Então a minha apreciação é essa, Vini. Agora, vamos iniciar aqui hoje, tá? A, a forma de. Espera um momentinho só, que deu uma trava aqui no computador. Você pode compartilhar a tela, fica à vontade aí, querido, do nosso mapeamento, tá? Tá bom. Aliás, não faz isso agora não, que eu quero mostrar uma coisa para você primeiro. Tá, vai lá. Eu já quero começar a te polinizar, Perfeito. tá? Eu já quero começar a te polinizar. Eu vou te mostrar um pouco do mapeamento crítico, né, que não é o básico da água florestal, tá? Tá. E aí eu vou te mostrar um pouquinho das explorações que vêm sendo feitas, né? E eu acho que vai ser bacana porque na hora que a gente for falar né, agora de formas de engajamento, etc., para além do modo de atuação, você já vai ter a referência do que está sendo explorado com o Diogo Jorge da Água Florestal. Perfeito. Eu só estou dependendo aqui do negócio abrir, tá? Então, Tá bom. eu só estou esperando aqui abrir para eu poder compartilhar com você. Olha aí. Deixa eu tirar essa. Deixa eu tirar. Tem jeito, tem que tirar a aba, né? Fechou. Tirar um monte de aba aqui. Não tem jeito, cara. Porque o, eu gosto muito do Firefox, mas ele trava muito. É um, é um browser que é muito limitado se você comparar com os outros browsers que tem por aí, né? Mas eu não sei por quê, não sei se é por causa da minha ligação com a Mozilla atrás, deve ser uma coisa assim, entendeu? Antes da Mozilla Foundation, os primórdios da Mozilla, enfim, acho que é o que faz com que eu tenha ainda, né, em querer. Acho que agora foi, cara. Tá abrindo. Vamos lá. Também se demorar muito, deixa pra lá, entendeu? Porque a gente vai perder muito tempo aqui. E é interessante que eu tenho uma banda super larga aqui no Experimenta Vila 25, né, que é a casa onde eu e o Ivan moramos. A gente botou uma banda bem larguinha aqui, mas mesmo assim, entendeu? Eu acho que também o equipamento, né? Acho que tudo isso corrobora, né? Localidade. Mas, Vini, se é um link público, se tu quiser compartilhar comigo, eu posso botar na tela. Aí tu vai guiando onde tu quer mostrar. Tá bom. Eu vou compartilhar com você. Acho que você vai abrir muito mais rápido que eu, pelo jeito. Pode ser tanto pelo chat aqui como Telegram. Pronto. Já botei no chat aí, vê se você consegue abrir. Ah, tá abrindo para mim aqui. Finalmente. Abriu. Querer. Tá abrindo. Eu não Demorou teria pra caramba. acesso. Eu requeria acesso. Mas tinha aberto já para mim. Ah, ele não tá aberto não, né? É. É porque isso fica a cargo do dono do Miro, né? Que no caso é o Diogo Jorge, né? Então, se fosse o Miro do Rei, ele estaria aberto para todo mundo. Então, deixa eu te mostrar aqui.
Pronto. Agora foi. Bora. Vê se abriu aí. Sim. Então, deixa eu primeiro te visualizar os elementos aqui para você. Esses elementos vão fazer parte também do mapeamento, tá? Aqui você pode ver, isso aqui é o mapeamento crítico da água florestal. Tá? Como você pode ver, nós já fizemos um primeiro RE híbrido. Está vendo aqui? Aham. Esse RE híbrido já foi feito com relação aos 8 paradigmas do RE, as diferentes camadas cibernéticas e as diferentes economias políticas. Ele já foi feito. E aí tem a referência aqui do lado, né? A gente usa para poder fazer a dinâmica em si. Aí, aqui tem basicamente os paradigmas do RE. Então, tudo que você está vendo aí, nós vamos estar subindo também para o mapeamento básico da EIM, tá? E aqui, no caso dele, esse aqui é a continuação, tá? Através do miro que ele abriu, da água florestal, do mapeamento crítico que nós iniciamos lá em 2023, no miro do RE, que é gigante, entendeu? Eu ainda não tive a oportunidade de fazer a migração, entendeu? Ou seja, pegar tudo que está lá e jogar aqui. Eu até combinei de fazer isso com ele, porque tem muita coisa lá. Se você for pegar, por exemplo, só a originação básica, é um mapa mundi, entendeu? Quer dizer, a originação, né? No caso dele não é a originação básica, é a originação. É um mapa mundi, né, de coisas. Aqui que você já está vendo é nós entrando direto no O2 em rede, que é o que nós vamos fazer também. É o que eu vou fazer com você, tá? A gente vai explorar o O2 em rede. O O2 em rede é isso aqui que você está vendo. A gente pega essa cultura né, de ter aqui a gema, aqui no centro, a clara, a membrana e a órbita. Tá? E aí a gente pergunta para a pessoa aonde que ela se coloca por grau de proximidade com a proposta de valor do projeto. Né? E aí o Diogo Jorge se colocou aqui. O que eu achei interessante é que só o Diogo Jorge que se colocou na gema. No entanto, se você for ver essa mesma dinâmica com os outros projetos, você vai ver que aqui, às vezes, por exemplo, a Rizomar na gema tem umas 20 pessoas. Né? Aqui, só o Diogo Jorge se colocou na gema. Né? E aí a Clara, né? Ele também botou poucas pessoas. Na membrana que ele botou mais pessoas, né? Agora, o que eu acho interessante é que na Rizomar, por exemplo, a Rizomar não colocou só pessoas, botou pessoas e organizações, entendeu? Pessoas, projetos e organizações. Então, é um mapeamento bem mais completo e complexo do que esse que eu estou fazendo com o Diogo Jorge, né? Aham. E é interessante que onde ele citou a primeira jornada água florestal, né? 30 pessoas que vem acontecendo. Ele citou entre a membrana e a órbita. Você vê como é que está longe da gema, né? Ou da clara, né? Ainda está começando a ter um contato com a membrana. Né? Achei isso interessantíssimo, né? E uma outra coisa que a gente faz com relação a essa dinâmica do O2 em rede é mapear, né, essas duas dimensões aqui, ó, que são as formas de engajamento. Ou seja, a forma de engajamento transacional e a forma de engajamento relacional. Né? Ou seja, e a gente consegue verificar, tanto pessoas e projetos, quem está mais transacional, quem está mais relacional, quem está menos relacional, quem está mais transacional, entendeu? Uma outra coisa que a gente explora é a diferença entre você fundar e cofundar, ou você inicializar ou co-inicializar. Né? Ou seja, o fundar e cofundar tem muito a ver com o transacional, com o paradigma transacional. Né? O relacional tem a ver mais com o commons, né? Então tem mais a ver com inicializar ou co-inicializar. Né? E uma das coisas que eu botei aqui para explorar com ele foram licenças ligadas à cultura do open source. E a minha ideia, quando eu botei isso aqui para ele, foi fazer justamente um espelhamento com você, entendeu, Cris? Porque você já fez Aham. essa assim, né? O que para ele, que é uma área completamente desconhecida por Diogo Jorge, vai ser fascinante descobrir. Né?
Mas o interessante foi ter tirado, assim, extraído dele, né, nesses últimos syncaps que a gente fez de exploração do mapeamento crítico da água florestal, né, ter tirado essas duas pérolas aqui dele. Né? A agroflorestal hoje continua centralizada, possui um fundador, mas que busca uma descentralização técnico-cultural através do embarque, né? Onboarding na Web3 DeFi. Eu vejo similaridades com você aqui, tá? Mas de uma forma muito diferente, mas eu vejo similaridades aqui. Né? A outra, né? A agroflorestal, como projeto Web3 DeFi, está ligada à emergente cultura do biolocalismo e da estigmergia cibernética. Isso aqui ele falou que foi fruto do mapeamento crítico do Herrera, ter sido apresentado, né, ao paradigma da localidade e o entendimento da cibernética como geração de cultura. Né? Então, achei isso aqui incrível. Bem, Legal. então eu estou te mostrando para você ver. O dele é um dos mais sintéticos que tem. A gente coloca as explorações todinhas aqui, tá vendo? Uhum. A gente bota aqui as explorações que estão sendo feitas. Aqui você pode linkar a playlist, né? De todos os syncaps que aconteceram. Tudo isso nós vamos estar recheando aí o mapeamento básico da EIM também, tá? Da Ecoindústria Modular. Muito A gente bacana. vai estar dando esse recheio todo aí. Então é isso, querido. Isso eu queria te mostrar, né? Para você ter uma noção. Eu só queria ler isso aqui, porque isso aqui foi uma coisa que foi explorado, né? Facilitado por mim, e eu fui co-criando com ele, né? O que é o transacional, né? O transacional ele é complicado, não é complexo. É uma transação de compra e venda-troca. Está intrinsecamente ligado ao paradigma organizacional, pois tem a ver com contratos, parcerias, né? Como, por exemplo, a constituição de um país que busca simplificar de forma regulativa as relações societais. Né? Um minutinho só. O transacional, por natureza, num primeiro momento, valoriza, não valora, né? Ou seja, se credita ou debitiza. O PIB de um Estado-nação é totalmente transacional. Né? Então, isso aqui foi um apanhado que eu fiz com ele, tá? Na exploração. Depois do transacional. O relacional é complexo, não é complicado. É, por natureza, interativo, mutualístico. Né? Está intrinsecamente ligado ao paradigma P2P, pois tem a ver com espelhamentos, pareamentos, interfaceamentos e traçamentos. O que eu achei interessante é ele ter sintetizado isso aqui, não eu. Né? Então, eu acho bem bacana. Então, dito isso, vamos partir aí. Agora você pode abrir, à vontade. Tá. Vini, eu ia te perguntar, tu acha que seria bacana dar uma olhada no mapeamento da Rizomar também? Ah, você quer dar uma olhada lá? Tá bom. Acho que é legal. Eu consegui pensar em muita coisa que tu mostrava, assim, até interface. Eu acho legal você chegar, tá? Mas eu faço você. Como eu gosto muito de você, como eu gosto muito de você, Tem um outro rapaz. projeto, não estou com as anotações aqui, mas um que falava muito, além do que tu acabou de comentar, que falava da ciência descentralizada, tem um que falava muito do biorregionalismo. É o Rizomar, não é? Eles estão totalmente mergulhados no biorregionalismo, mas não dessa forma como a Geoprocessamento. agroflorestal está. A agroflorestal está se colocando de uma forma local, eles estão se colocando de uma forma local, né? Do Aham. local para o local, vou botar assim. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no. Deixa eu tirar o daqui da agroflorestal. Agora você vai ver a diferença, tá? Você vai ver a diferença é brutal. Assim. E se eu for te mostrar a Doces Lembranças, também é muito diferente, né? Se eu for te mostrar qualquer outro da Knot Studios, que também é um mapeamento crítico, né? É muito diferente. Se eu for te mostrar todos os básicos que estão acontecendo, você vai ver que são todos muito diferentes, são todos muito singulares, né? Se eu for te mostrar, eu estou falando assim, né? Se eu for te mostrar, porque eu não vou te mostrar, assim, nesse primeiro momento. Assim. Se eu for te mostrar mostrar, olha que interessante, eu acabei de acessar aqui o Miro, né? Ah, eu sei por quê. É porque eu não estou na conta do Herrera, estou na conta da estação. Ah, Eu visitei o Miro aqui da Rizomar, né? E aqui eu estou como visitante. sim. Né? E tanto sou eu que estou fazendo isso dia aqui com ele. Aqui, ó.
Agora, olha só, cara, olha que lindo isso aqui, porque a Rizomar é um projeto grande, né? Não é um projeto pequeno, né? E eu acho incrível, eles já estão no finalzinho da fase da coideação complexa, né? Onde a gente mapeou a Rizomar 1.0. Agora a gente está começando a co-criar a Rizomar 2.0, né? Mas deixa eu compartilhar a tela aqui. Foi aí? Foi. Então, aqui você pode ver, isso foi lá em 20 de 9 de 23, a Rizomar 1.0, lá atrás, né? Quando a gente adentrou a fase de coideação complexa, do mapeamento crítico. A Rizomar tá desde o ano passado no Rerê? A Rizomar está desde 2023 no RE. Legal. Tá, então, aí você tem aqui, né, o que foi lá em 2023 a Gema, né? A Gema, tá vendo aqui, ó? O que foi a Gema lá atrás, né? O que foi a Clara, olha quanta instituição aí, quanta organização. O que foi a Membrana, né? E ele fez questão de colocar todo mundo que estava na órbita, que é essa quantidade gigante de pessoas que você está vendo aí. Uhum. Tá? Que eu achei incrível. Agora, aqui, a Rizomar era uma prestadora de serviço, era uma consultoria. Não estava operando no paradigma P2P. Tá? Estava na economia política convencional, né? Lá em 2023. Com as críticas que nós geramos aqui, e dado esse gap de tempo, basicamente, né, o primeiro semestre de 2024, que ficamos sem nos falar, eles pivotaram completamente, sabe, Cristiano? Eles viraram uma outra história. Eles evoluíram muita coisa mesmo. E o próprio Vitor é o primeiro a dizer que o mapeamento crítico do RE foi fundamental para eles conseguirem fazer esse pivotamento aí. Entendeu? Então aqui você também tem o transacional, relacional, entendeu? Obviamente que essa exploração a gente faz sobre a ótica, né, da filologia interativista de redes, do paradigma P2P do RE. Né? E aí você tem aqui as dimensões organizativas, entendeu? Organizacionais e organizativas, que a gente também mapeia, né? No O2 em rede. Aqui já mudou completamente. Né? Eles já colocaram aqui na Gema os processos, né? As dinâmicas. Achei interessantíssimo, né? Os dois principais, que é a resiliência coletiva e o desenvolvimento territorial, e tudo que ancora o biorregionalismo deles. Tá? Que está aqui, ó. Regeneração ambiental, soberania alimentar e agroecologia, economia solidária e circular, saber fazer e artesanato, energias renováveis e microindústria, cultura popular e ativismo local. Achei isso aqui, cara, em comparação com o que eles colocaram em 2023, é um pulo quântico, assim, entendeu? Da forma como eles estão atuando. E o que eles colocaram na Clara, né? É isso aqui, né? A articulação dos atores, né? Educação socioecológica crítica, educação popular, né? Adaptabilidade e replicabilidade. Aqui colocaram as mentorias, facilitações, né? Os jogos pedagógicos, oficinas. E aí colocaram entre a Clara, né, e a Membrana, botaram metodologias de comunidade de Rizoma, onde está o nosso quintal deles, que eles chamam de nosso quintal, né? É o institucional, a ocupação gerativa, o Observatório da Mantiqueira, que é um... institucional foi lá para a Membrana. Foi lá para a Membrana, exatamente. Saiu. Ele ficou bem quase na órbita, né? E o que eu achei interessante é que eles começaram a entender que a forma deles empreenderem em rede, começarem a empreender em rede, estão começando a empreender P2P, né? Não estão empreendendo em rede propriamente ainda. Né? Embora já tenha alguns aspectos mais de networking aí do que de netweaving, basicamente. Mas tem aspectos de netweaving já começando a florar.
né, é que eles têm uma dinâmica que não é endógena, não é epicêntrica, né? Ela é de fora para dentro, quer dizer, tudo que vem de fora alimenta, né, a gema. Né? Então, tudo alimenta a gema. Achei Sim. muito interessante essa sacada deles aqui. E uma coisa que eu fiz com eles, justamente por ser um projeto grande, né, foi isso aqui. Né? Quando a gente foi mapear o transacional, entender qual é a relação, né, como é que o transacional acontece para cada uma dessas dimensões aqui, ó. Consultorias, contabilidade, administração, gestão, projetos, marketing, financeiro, jurídico, legal. Né? E aqui foi muito interessante porque essa sugestão de fazer dessa forma, como é que as coisas se relacionam, né? Gema para membrana, depois a membrana para clara, clara para órbita, etc. Né? De cada uma dessas dimensões organizativas, né? Gerou vários insights, né, para o Vitor, né? Tipo assim, de como melhorar como ela ficar mais orgânica, mais interativa, menos organizacional. Né? Então foi bem interessante nesse sentido. Uhum. E aqui eu achei interessantíssimo no relacional, né? O que ele colocou como tag aqui, né? A cocriação dos projetos que ele considera P2P, a autogestão que ele está começando a considerar P2P, o financeiro que está começando a considerar P2P, né? O econômico, que aí ele diz que é mais projeto, é project to peer, né? Ou seja, projeto para pessoa, quer dizer, ainda não está totalmente P2P, e a forma como essas dimensões se relacionam aqui do lado, tá vendo? Relacional. Sim. Então é isso, cara. Como você pode ver, como eu te falei, cada mapeamento tem a sua singularidade, tem a sua complexidade, tem o seu aprofundamento, tem a sua largueza. Né? Nenhum deles é igual. Né? É isso. Tem aqui, a gente começando a fazer aqui em cima, né, os espelhamentos. Tá? Aqui no crítico, né, a gente explora isso. Quais são os espelhamentos que estão acontecendo, quais são os pareamentos. Né? Ou seja, a gente pergunta primeiro num aspecto mais amplo, né, mais generativo, qual é o espelhamento que acontece com a Rizomar, né? E aí ele mapeou aqui o fato de que a sociedade industrial está em colapso, né? A transição pessoal-local, né? A necessidade de recuperar o campo de forma gerativa. Já os pareamentos, né? Ele entende que está na cocriação de projetos. Já a interface. Né? A interface está aqui, né? São a metodologia de comunidade de rizoma, observatório de mantiqueira, e a gente ainda vai mapear os entrelaçamentos, se é que eles já existem, né? Aqui. Sim. Em suma, é isso, querido. Isso, não sei se era exatamente isso que você queria me perguntar, mas está Sim, aí. totalmente. Muito bacana ver a diferença de um para o outro, assim, e como a Eclipse Modular também conversa com... O que está faltando aqui a prova, é o POC do Rerê, né? A prova de conceito que a gente vai gerar depois que a gente fizer o Rerê híbrido. Você vê que aqui não tem o Rerê híbrido da Rizomar. Você está vendo algum Rerê híbrido? Aqui não está, né? A gente não vai fazer o Rerê híbrido da Rizomar para poder fazer a prova de conceito, né, do Rerê, para a gente poder criar, junto com eles, né, por criar a Rizomar 2.0, vamos dizer assim, né? A Rizomar como empreendimento em rede, né, já com a ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilhados. Perfeito. Eu acho que agora você consegue ter uma noção. Eu já devia ter feito isso com você há um pouco mais de tempo, mas como é sempre fascinante, né? Sempre é muita informação, né? Então eu prefiro ser mais econômico, assim, né? Assim, ir compartilhando conforme a abertura, o interesse e a curiosidade. Né? Uhum. Mas Mas excelente ver isso, Vini, e eu vejo, eu me dedico à evolução modular há tanto tempo e eu recebi muitos convites de participar de outros movimentos, assim, e eu segui fazendo a evolução modular porque eu entendo que há muitos anos tem essa visão, assim, vem lá da originação de eu querer desenvolver isso já.
como a economia modular, ela é uma camada diferente que complementa muitas coisas que estão sendo feitas, né? Então, muitos outros movimentos, grupos que estão fazendo coisas, eu vejo que eles vão se beneficiar muito do movimento da economia modular, assim, uma outra escala. Então, eu segui fazendo, assim, e resisti à tentação de participar de outros grupos, com a convicção de que, cara, no momento que eu lançar a economia modular, realmente, né, como um movimento, tendo mais pessoas colaborando, a gente vai ter muita adesão, né? Fácil adesão e várias pessoas fazendo essas conexões, né? Porque são realmente muitos grupos, né? Muitas plataformas, pessoas, sistemas que interagem. E é legal ver no detalhe agora da Rizomar, da Agroforest Down, também depois eu vou ver da ciência descentralizada. Oportunamente, se eles ainda estão fazendo mapeamento, vou me organizar para participar. Show de bola, querido. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou te propor a gente botar o DNA, né, do O2 em rede. Já, eu vou te mostrar aqui de novo para você poder copiar, porque não tem como copiar, eu não tenho como copiar daqui, para você ter uma noção. Aqui Replicar aqui. eu quero que você só, eu quero só que você gere essa figurinha aqui, ó. Aham. A figurinha da gema, clara, membrana e órbita. Tá? Ou seja, esses três círculos aqui, né, com cores diferentes, Aham. a órbita, a gente pode dizer que isso aí é, de fato, isso aí é o DNA, né, do O2 em rede. Né? Mas vamos começar por aí. Eu acho que você vai entender por quê. Porque já vai te dar um chão, né, vai dar um chão para você e para o projeto em si, né, da, de não só mapear as pessoas, mas mapear os processos, né, organizativos da EIM, né, como a gente vem fazendo. Você acabou de ver, né, com a Agroflorestal e com a Rizomar, né, e eu acho que vai ficar melhor para quando a gente for jogar a forma de engajamento, a gente for falar do transacional, entendeu? E do relacional, já tendo essa referência aqui, né, da Rizomar, por exemplo. E a gente pode começar, Membrana e órbita, fechou. tá? Gema, clara, membrana e óleo. Tá bom? Uhum. Vamos lá. Compartilha a telinha aí que a gente vai fazer nossa brincadeira agora, já indo para a segunda metadezinha para o final do nosso Syncap de hoje. Especial aí. Bacana, tá conseguindo ver a tela, Vini? Sim, 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 sim. Ó, fiz aqui, ainda não botei em cores diferentes, Aí, mas para isso aí. agilidade, depois a É, gente destaca as cores. tá. Então vamos lá. Eu vou. As formas de engajamento, cara, elas são basicamente, tá, transacionais e relacionais. Né? Ou seja, você tem basicamente essas duas formas aí. Tá? Uhum. As formas de engajamento. Sendo que uma das coisas importantes é que uma uma está ligada à valorização e outra está ligada à valoração. Né? Então, as transacionais elas estão ligadas à valorização. Tá? Ou seja, ela está na maior economia política do planeta hoje, que é essa macroeconomia hiperconsumista, né? Extrativista, exploratória, ela é sinônimo, né, de, de PIB. Né? Ou seja, quando você pega o produto interno bruto de um país, né, valoração. Valoração. Aham. Né? Quando você pega o produto interno de um país, por exemplo, né, ele é totalmente transacional. Ele é totalmente focado no que foi vendido, né, de bens de consumo, de bens de capital, o que foi comercializado, etc. Quer dizer, então,
E aí, por tabela, a sociedade usa isso como uma régua de medição, né? Então, você é mais... Quanto mais, quanto mais valorizado você for nesse tipo de sociedade que somos, nesse tipo de economia política que nós praticamos no dia a dia, mais bens, né, mais assets, mais recursos, né, você tem. Quer dizer, então, a valorização ela é extremamente materialista e econômica. Ela é objetificadora. Né? Ela é altamente objetificadora. Né? E a nossa tipo de sociedade coloca para escanteio, né, a valoração. A valoração é valoração, né? Ou seja, ela, a valoração não faz parte do código-fonte desse tipo de sociedade, desse tipo de economia política, né, nessa macroeconomia hiperconsumista. Ela não faz parte do código-fonte de geração de riqueza. Né? Então, a valoração está colocada no terceiro setor, por exemplo. Ela está entendida como altruísmo, como solidariedade, como voluntarismo. Entendeu? Ela não faz parte do código-fonte de geração de riqueza. Então, o que é uma loucura se você parar para pensar. Sim, totalmente. Então, Assim assim, como muitas outras loucuras se a gente parar pra pensar, né? é uma doideira total. Isso não significa dizer que a gente sempre foi assim, muito pelo contrário. Né? Nesse estudo, exploração e pesquisa que eu venho fazendo há anos, né, de economias políticas que foram soterradas, né, por essa macroeconomia hiperconsumista, financeira, né, e exploratória, extrativista, você vê que uma boa parte delas não é monetarista, você vê que elas são altamente relacionais, não são pouco transacionais. Né? É impressionante. Tá? É realmente impressionante. Então, uma das coisas que é interessante e que faz parte da proposta do O2 em rede, né, do RE, é justamente matriciar, né, fazer o matriciamento de blueprints de geração de riqueza onde o relacional é valorizado, ou seja, o valorado é valorizado, entendeu? Onde o que está sendo valorado é valorizado. E nesse sentido, acredite você ou não, essa camada cibernética da Web3 DeFi, ela está fazendo isso, né? Por exemplo, quando você pega os financiamentos quadráticos, os retroativos, etc., e você faz o registro on-chain, né? De tudo que o Christian fez, tudo que o João fez, etc., e faz um retroativo, você está fazendo o quê? Você está valorizando o que foi valorado, né? Ao longo desse tempo, foi investido por você e pelo João, né? Então, a Web3 DeFi ela já está fazendo isso, mas só que ela está fazendo isso sobre ainda uma dimensão monetarista, né? Ou criptomonetarista. E com a Web3 GGEM a gente deseja ampliar isso para todas as economias políticas que a nossa espécie já criou no planeta. Né? Então, esses são os aspectos aí, né? Das formas de engajamento, certo? Sim. Agora, você tem como, ligado a essas duas dimensões, né, a gente tem a gente pode olhar isso sob uma ótica estritamente organizacional, não é isso? Que não é o nosso caso, ou a gente pode olhar sobre essa ótica desses frameworks que você está vendo aí em cima, ou seja, organizacional, orgânico e orgânico organizacional, olhando, né, os principais existentes hoje no planeta. Para cada um deles, sabe, Christian, a gente vai conseguir, quando a gente for plotar no O2 em rede do lado, você está vendo aí, gema, clara, membrana e órbita, né? A gente vai ter uma coordenada. Essa coordenada ela vai por grau de proximidade, né? Das pessoas ou dos projetos com a gema, com a clara, com a membrana e com a órbita da ecoindústria modular. Ela vai por essa coordenada, ela vai por tipo de forma de engajamento, né, que essa pessoa deseja ter. Quer dizer, nada impede de uma pessoa querer ter uma forma de engajamento
transacional, tá? Na Gema, por exemplo, porque essa foi uma pergunta que o Diogo Jorge me perguntou. Mas vem cá, uma pessoa. Não pode haver uma forma de engajamento transacional de quem tem muita proximidade, que, por exemplo, está fazendo investimento, está disponibilizando recurso, investimento para agroflorestal? Eu falei assim, claro que pode. Você vê que a gente é tão analfabetizado, né, tão desacostumado a pensar sobre a lente, né, da experiência da lógica da abundância, que as Sim. nossas perguntas elas são totalmente derivadas da lógica da escassez artificial que nós criamos. Né? Então, a falta de traquejo do Diogo Jorge tipo assim, de entender que uma coisa pode conversar com a outra foi enorme, né? Tipo assim, é como se ou é uma coisa ou é outra. Não, as duas coisas não só podem, como devem conversar. Né? Então, foi bem interessante ter feito esse trabalho com ele. Né? Bem, então, resumo do resumo é isso, tá? A gente. Agora, o que eu quero explorar com você, não agora, mas futuramente, é quando a gente plotar, né? Nesse DNA do O2 em rede aí, a EIM, botar pessoas, projetos, etc., começar a olhar os processos organizativos, a gente fazer o que fez ali na Rizomar, né? E que é justamente ver a relação, né, de gema clara, entendeu? Gema clara, membrana, órbita, de cada um desses processos e como cada uma dessas pessoas ou projetos estão relacionados a esses processos organizativos. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, né? A gente não vai fazer agora. Agora, isso já te dá uma base, sabe, Cristiano, para você olhar para trás, verificar o manancial de coisas que nós levantamos e você, diferentemente do tipo de exploração que eu fiz ali com a água florestal, que eu venho fazendo com a água florestal, com a Rizomar, com a Doce Lembrança, enfim, que é uma dinâmica de mapeamento crítico, né? O seu é básico. A gente já vai poder, de forma sintética, olhar para tudo isso e já tirar uma série de, sabe, de insights disso aí, né? Ou seja, que vai te dar um chão para você entender de que forma, por exemplo, a ecoindústria modular consegue receber um investimento do mundo convencional, por exemplo. Né? De que forma isso vai lidar com o edital, coisa que você vem fazendo já. Como é que isso vai conversar com essa dinâmica de fazer complexo, né, das piscinas comuns de recursos compartilhados no RE, né? Nessas três dimensões, pessoa, 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 projeto, 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 entendeu? Isso aí serve como uma espécie de bússola, isso é uma coisa dinâmica, né? Não é uma coisa estática, cristalina, tá? Para a gente poder preencher. E vai ser interessante que vai ser a partir daí, né, que a gente vai conseguir fazer ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis da ecoindústria modular. Querido. Perfeito, Vini. Cara, Vini, então, eu não sei se a gente vai avançar mais, dado o nosso tempo ali na forma de engajamento. Eu poderia colocar outros. não, tem muito mais coisa. Eu só botei uma introdução aí para você. Tá. A gente ainda vai. Eu vou te trazer mais coisas para você. É porque ainda tem a fronteira, né, do transacional com o relacional, que a gente ainda vai explorar essa fronteira, né? Porque ela não é explorada, né? Sim. É literalmente água e azeite, no tipo de sociedade que nos tornamos. Então a Poucas gente vai. pessoas sabem explorar isso, né, Vini? Oi? Poucas pessoas sabem explorar isso e fazer bem. Pois e detalhe é o seguinte, né? Nem todo mundo entende. Eu me lembro do mapeamento crítico do Joey Conze, né? Falando com o Maurício, com o pessoal que chegou junto. Cara, deu uma travada quando chegou aí. Uma travada do tipo não entendendo, não consegui entender direito, né? Como é, como é que uma coisa conversa com a outra, entendeu? Porque os modelos estão tão bem, sabe, cristalizados, né? Na cabeça das pessoas, entendeu? Sim. Só vou dar um exemplo que eu quero dizer. O Maurício. O Maurício falando assim, o Maurício é o cara que atua como Joey Ponzi, né? Esse personagem crítico, né? Da Web3 brasileira. Pô, Vinícius, se eu for dizer um volume de pessoas que já contribuíram para o projeto Joey Ponzi, etc.,
né? O certo mesmo seria eu contratá-los, entendeu? Contratar esse pessoal, sabe? Tipo assim, deixar uma grana. Eu falar, cara, se eu falar para você que não há necessidade de você contratar, você usar essa infraestrutura de contratação, né? De carteira assinada, a gente pode dar, tipo assim, se a pessoa tem necessidade para fins de imposto de renda, de qualquer coisa, um mês já está bacana, um CNPJ de um mês já está legal. E aí o tipo de composição que você vai fazer com a pessoa é muito diferente, né? Não é preto no branco assim, né? Não é uma coisa ou outra, é um mix dos dois, né? Sim. E foi um desafio gigante para poder, quer dizer, eles enxergaram, mas acharam uma coisa utópica. Acho que eu achei interessante isso, né? Não, isso é uma coisa, isso é a utopia perfeita, assim. Mas eu acho que não é, porque a gente já está fazendo esses, né? Nós já estamos fazendo esse tipo de trabalho aqui através do Enredo, né? Bem, então é isso, querido. Fica à vontade aí para você preenchendo. A gente vai explorar isso juntos, né? Eu vou fazer várias perguntinhas e provocações para você, que certamente vai fazer com que você mexa numa coisa ou outra, mas Uhum. vai ser contigo. Perfeito. Bem, é Vini, isso. além de outras coisas que eu gostaria de comentar contigo, acho que é bacana falar agora. Tem mais coisas que a gente poderia colocar aqui nas raízes dessa árvore? Ah, transacional? Transacional, relacional, fronteira, É, alguma. o transacional, ele é basicamente, né, objetificador, né? Ou seja, ele indexa, ele objetifica e ele indexa, né? Ou seja, ele é muito ligado, ele trabalha muito uma dimensão materialista, né? O transacional. Sim, sim. É uma dinâmica fria, né? Não tem nenhum tipo de calor associado, né? Então, é uma caracterização do transacional. Ele, a linguagem dele é a linguagem, muitas vezes, por ser organizacional, uma linguagem jurídica, né? É uma linguagem, às vezes, é linguagem de código mesmo. Se você parar para pensar bem, a linguagem de código, né? Seja qual linguagem de código for, ela é totalmente transacional, ela é totalmente Sim, sistematizadora. sim. Então, e a gente vive Mas num mundo além de concepção de legal. Opa, onde desculpa. tecnologia é sinônimo de código, né? É sinônimo de linguagem de código. Então, Sim, tudo está reduzido a isso. Mas fala, desculpa. tranquilo. Além da concepção do que é o transacional, tem alguma ramificação dele para adicionar aqui? Que eu já coloquei aqui a explicação sobre o que ele é. Ó. Ah, tá, você já colocou aí. Tá, agora que eu vi. Tá. Cara, eu acho que é isso. O que tem a mais que a gente pode conversar aí é muito filosófico, assim. Eu não quero entrar muito na filosofia da coisa aqui, não. Tá, Eu acho que isso aí já tá bem explicadinho aí. perfeito. Não entendimento. Bom, então, Vini, queria aproveitar aí o momento, o registro também para compartilhar contigo uma coisa que eu tenho pensado bastante faz um tempo já. São três coisas a compartilhar. A primeira eu entendo que é importante criar camadas acima da economia modular para trabalhar com mix de setores, né? E também com movimento e conseguindo recursos para o movimento sem, ou seja, fazer interface do, do que a gente está fazendo como movimento, que é orgânico, o O2 em rede, por exemplo, com o paradigma lá da valorização, né? Então, fazer essa interface. Então, eu pensei em duas organizações ONGs, né, federadas ou cooperativas, ou até um conjunto, né, dá para explorar essa união, uma federação regenerativa brasileira, do ponto de vista institucional, aí compartilhando contigo a ideia.
Você está falhando a sua voz para mim. Alô? Não estou conseguindo te escutar, Christian. Alô, Christian, tá comigo? Alô, Christian? Alô? Alô, Christian? Alô, Christian? Não estou te escutando. Você está mutado. Ah, beleza. Tá. Eu tô há 2 minutos sem escutar você. 2 minutos, 3 minutos. Não sei se gravou, então, até. Qual a última coisa que você escutou, Vini? Você estava começando a falar de, não sei se da criação de uma federação. Eu entendi que é uma criação, não sei se isso existe, né? A Federação Gerativa Brasileira, Isso. enfim. Mas isso aí, cara, isso aí não entra nesse mapeamento aí, porque esse mapeamento é de coisas existentes, certo? Aham. Isso entra mais como um artefato desejado, certo? Ô, Vini, só um É minuto, que isso. eu acho que minha. Só um minutinho, acho que minha gata saiu pra rua e tá querendo entrar. Só deixa eu ver aqui pela janela. Tá. Olá! Bom, voltei. Vai lá. Tá, bom, não entra aqui, posso remover, mas o que eu estava falando é justamente para dentro desse ecossistema, um mix de várias coisas, né? Pensando em como organizar isso a uma camada acima da economia modular, uma coisa mais agnóstica, sem ser a marca economia modular e que possa abraçar muitas outras iniciativas, projetos regenerativos. Então, seria a constituição de uma federação regenerativa brasileira, que seria um aglomerado de. Tu está aí escutando, Vini? Tá. Tá. Seria um aglomerado de associações, cooperativas, trabalhando em conjunto para isso. E uma outra camada que eu pensei que talvez acima da economia modular, ou paralela, vejamos, seria, ainda não tenho claro, mas talvez uma startup mesmo, que seria Positive Impact Hub, talvez nome melhor tenha para isso, por enquanto está esse nome, mas seria uma plataforma crowdfunding na Web 2 e 3 para captar recursos para projetos de alto impacto e para educar projetos sobre como mensurar alto impacto e fazer alto impacto. Então, por exemplo, projetos que não sabem fazer alto impacto ou medir isso por métricas, entrariam em contato com a nossa documentação, wiki, vídeos, ensinando para aprender a medir, né? Então, uma escola sobre isso. O que os dois, de certo modo, gerariam também uma ideia de wikiversidade regenerativa, poderia ser algo também paralela à economia modular, porque a economia modular eu vejo mais como um protocolo aberto, né? Que possa ser outras pessoas façam outros protocolos de produção regenerativa ou decrescimento regenerativo, incluindo bens de consumo e serviço. Então, teria essa outra camada. E aí eu colocaria nessa visão em rede SolarPunk paralelo ou até mesmo abaixo da economia modular, num sentido de que o Solarpunk Brasil ainda é uma coisa incubada dentro de universidades, né? Não é uma coisa de associação ou federação ou não tem um CNPJ em si. Então, as pessoas que querem sair do ambiente universitário, da pesquisa de desenvolvimento, impacto, para realmente atuar numa organização ou para atuar em rede,
poderiam vir para essas outras camadas que eu estou falando, né? Inclusive participar da comunidade da Eclipse Modular, do movimento. Fazer umas duas observações em cima do que você falou. A gente tem o hábito quase que naturalizado de entender que, justamente por a gente viver numa sociedade altamente capturada, né, pelo paradigma organizacional, que as coisas que são indeléveis, né, ou seja, aquelas que ficam ali, ou que geram, ou que marcam, né, o processo de reprodução de uma sociedade é tudo aquilo que pode ser institucionalizado. Evidentemente que não tem como. Se a gente está falando de uma dimensão de Estado-nação, que é uma dimensão, no mínimo, de milhões de pessoas, evidentemente que você não tem como fugir de uma coisa dessa. Sim. Mas, nesse dito sentido isso, do que a necessidade, né, Vini? Dito isso, nesse mundo cada vez mais fraturado, cada vez mais fraturado, quer dizer, multipolarizado, fraturado, né? Onde a dificuldade de coordenação entre Estados e nações geopoliticamente só aumenta. Né? A falta de capacidade de se coordenar, né? Nessa dimensão, né? De um corpo societal, correto? Dele próprio e dele com os outros. Né? O protagonismo, sem sombra de dúvida, está sendo das pessoas, das cidades, das comunidades. Então, eu embora entenda o que você colocou aí como sendo alguma coisa que, digamos assim, vai possibilitar gerar mais adesão, visibilidade, adesão e aderência, né, à proposta de valor da ecoindústria modular, é também, pelo menos na minha perspectiva, quase um tiro no pé, um meio tiro no pé, entendeu? Por quê? Porque é o ovo a galinha, né? O paradoxo. Ou seja, eu não daria essa importância tanto e eu não colocaria isso numa escala mais. Porque eu entendo que tem como a gente, numa dinâmica de redes em P2P, numa perspectiva do paradigma da localidade, gerar superestruturas de pessoas, projetos e comunidades que estão comunicando, estão se espelhando, estão se interfaceando, estão se entrelaçando, né? Supranacionalmente. Ou seja, o que eu quero dizer? O RERE é exatamente esse protocolo, que quer gerar exatamente, quer materializar exatamente essa realidade, né? Como o Web3 faz, ciberneticamente falando. Né? Cara, o caminho é longo para chegar lá. Mas eu não tenho a menor dúvida que com a quebra, né, cultural, econômica, até societal, né, que a Covid causou, né, com a pandemia, essa pandemia planetária, sem sombra de dúvida, sabe, Cristiano, as fissuras estão mais visíveis. Então, é possível criar uma coisa assim. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu não colocaria isso numa ordem de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu colocaria uma dinâmica como essa por grau de proximidade. Né? Eu trabalharia isso como uma superestrutura, né, local, onde essas instituições, né, elas são meio que um middleware para conversar com a sociedade mais alargada, né? Mas eu não trabalharia dando uma preponderância às mesmas, assim. Eu não daria, elas não teriam um papel tão preponderante, né? Como pelo menos no que você compartilhou comigo, você passou para mim. Ou seja, eu viria elas numa forma diferente. Tá? Elas mais como uma espécie de middleware, tipo assim, para conversar, né? Uma estrutura em colapso, gigante, mas em colapso, e outra emergente, mas conversando com ela que está em colapso. Né? Mais uma vez, o hibridismo é o grande lance. Né? Então, não é uma coisa ou outra, não é água ou azeite, certo? É a dinâmica do hibridismo mesmo. Então, essas são observações que eu tenho para fazer nesse sentido. Perfeito, Vini.
Muito bem colocado. E, assim, no âmbito da ética da linguagem, concepção em trabalhar com comunidades, eu acho que são termos bem mais apropriados mesmo para se pensar, né, Porque e repensar. não dá para, não aparece assim, não está visível para a maioria das pessoas o que eu acabei de falar para você, porque isso aí tá debaixo do capô do Fusca, né? Isso acontece no submundo das redes, né, digamos assim. Você não vai ver isso no YouTube, eventualmente você vai a um conteúdo ou outro, mas você não vai ver isso certamente nas mídias sociais corporativas, ou nos antigos veículos, né, de comunicação, porque tudo para a lógica tanto de Web 2, dessas big techs, quanto dos antigos grandes veículos de comunicação, né, é a lógica posta pelo tipo de sociedade que nos tornamos. Então, eles só vão referenciar e referendar isso. Ou seja, vão referenciar e referendar o papel de um presidente, um papel da estrutura política, né, o papel das corporações. Né? Uhum. O que você mais vê são essas manchetes. Né? Tipo assim, se a OpenAI lança o chat GPT-5, né? Aí a OpenAI sozinha, tipo assim, vende a ideia de que a OpenAI sozinha, lançando o chat GPT-5, revolucionou tudo ligado a IA, entendeu? E é uma venda uma venda de macronarrativa muito pobre, muito, muito rala e muito rasa, né? Não leva em consideração em nada a complexidade da nossa espécie. Como, tipo, só basta a gente falar que todo mundo vai entender dessa forma. Uhum. E não é nada por aí, né? Uhum. Então, querido, é isso. Muito feliz aqui, se possível, a gente fazer esse sync-up, curtir já ter te polinizado aí com o mapeamento crítico da água florestal e da Rizomar, você poder ver, né, literalmente o que está sendo trabalhado, né, muito feliz com isso, Uhum. e compartilhe para fazer apreciação e check-out. Fica à vontade. Tá, perfeito. Vini, o último ponto que eu queria passar para ti, dar uma. Talvez tu não conheça na profundidade ainda a plataforma Precious Splash, que conhece? Sim, sim, conheço. Mas Conhece continua, fica à vontade. todas as instâncias, dimensões, tanto a parte da documentação, por exemplo, o básico, Pro, comunidade, né? Como as máquinas. Aí eles têm os vídeos no YouTube ensinando todas a open source, educacional, fácil de construir. E eles têm essa plataforma também na interface que eles chamam Academy, né? Que tem a introdução, aí os plásticos, ensino sobre plástico, né? Sobre a construção. Cada máquina tem um vídeo, tem todos os blueprints, tem a documentação, a instrução, tem a parte 3D, enfim. Aí tem a parte também que eles falam como coletar plástico, como criar bons designs e ferramentas de negócios, né, que é interessante. Não só do ponto de vista de empresas, mas também para ONGs, né, como elas podem criar um plano de ação, calcular. E daí eles têm os start kits, né, a parte de, se tu quiser fazer um espaço de injeção, trituração, ou um collect point, um mix. E toda essa plataforma deles é open source, toda documentada no GitHub. Eles têm um mapa, né? Acredito, talvez tu saiba também, com todas as iniciativas do mundo, né? Em diferentes graus. Quem tem interesse, quem vende máquina, quem vende produtos, ou quem presta serviços. Eles têm essa parte de o library, né? Que é toda a comunidade desenvolvendo soluções, né, ensinando, compartilhando, desde máquina, produto, molde, guias, a parte de pesquisa, também bem documentada sobre pesquisas em andamentos. E interessante dizer porque o Precious Splash, que eles estão em crise no momento, e é bem interessante mostrar aqui, deixa eu ver, Precious Plastic Crisis
One Army. E eles têm uma camada nesse sentido mais próximo ou acima, não sei como eles pensam, que seria o One Army, né? Que seria a coisa que é mais próxima da economia modular que tem no mundo, que o One Army eles têm aqui os projetos, né, atualização, e projetos tanto do Purchase Plastic, o Project Camp, que é a comunidade sustentável que eles estão fazendo em Portugal, toda open source, documentando como faz a comunidade, Fix Fashion e outros, né. Eu diria que o One Army está acima do Purchase Plastic, porque eles têm uma visão certa hierarquia das coisas e muito centralizada na figura do idealizador, que não é a ideia para a modular também. E daí, nesse sentido, eles estão captando recurso para fazer uma versão 5 do Purchase Plastic. E acho que aqui, ó, eu vou conseguir te mostrar. Aqui, ó, só um link que eu vou te mandar também, Vini, mas tudo que é open source passa por esses ciclos, né? Acho que aqui tem um gráfico, ó. E da primeira versão eles captaram recurso, fizeram na universidade, aí depois na segunda vez ganharam um prêmio e aqui foi ficando sem dinheiro, aí conseguiram um recurso e assim foi a versão 4. Hoje eles estão entre acabar e fazer uma versão 5 das máquinas, comunidade, software, todas as coisas. Certamente vai acontecer a versão 5, então eles pediram apoio à comunidade, já conseguiram tipo 10 mil euros em uma semana. Aí, nesse sentido, como a plataforma deles é toda open source e tudo mais, eu estudo bastante essa plataforma e eu conheço muitas outras que foram desenvolvidas, como eu trabalho com open source desde 2016, e na época eu nem conhecia esse projeto, quando eu soube, e a Cruz Modular vem dessa origem também. Paralelamente, enquanto que eu fui concebendo e conversando com a comunidade sobre a plataforma, como escalar o open source, foram surgindo exemplos tentando fazer isso, né, ao redor do mundo, e o Purchase Plastic é um bom exemplo. Aí, nesse sentido, Vini, quando a gente for desenhar em rede, eu acho interessante dar uma analisada na plataforma deles, que é open source, que, de certo modo, a gente coloca na Ecosistema Modular as pessoas, a regeneração, a comunidade no centro, na gema, né? E a organização seria algo mais, a parte organizativa, mais na membrana ou órbita, né? Porque a comunidade é a gema, né? São as pessoas ali o centro neuronal do processo, são as pessoas, né? Enfim, e daí, como parte da minha apreciação já, eu acho que talvez fosse interessante a gente, paralelamente, fazer um estudo benchmark do, assim, funcionalidades e coisas da Purchase Plastic, da OneArmy, para a gente pensar aqui também nas partes relacionais, transacionais, porque o que é mais interessante, Vini, eles fizeram 4 versões e eles não souberam criar uma sustentabilidade financeira para o Purchase Plastic. Eles vivem de doação. Eles não fizeram também um modelo transacional ou um modelo organizativo que tivesse capacidade de continuar crescendo e investindo na comunidade também, né? Então, eles estão quase quebrando, né? Então, é interessante porque tá no mudo, Vini. Interessante porque uma proposta como o Precious Plastics e o One Army e várias outras que tem fora, tem o Week Factory, se não me engano, tem várias. A Propid, né, tem muitas. Eles não fazem parte do código-fonte da sociedade que nos tornamos. Então, eles ficam ali caracterizados no terceiro setor, né, como trabalho voluntário, coisa do gênero, e ficam dependendo de investidor ou de editais, etc. Isso não dá certo no prazo, né? Você vai ter períodos que você vai estar com recurso, você vai fazer muita coisa, mas se você não alterar a sua forma de você próprio entender que você está empreendendo um projeto disruptivo, né? Alguma coisa que tem tudo para ser disruptivo, tem tudo para conversar com um outro modo gerante de sociedade, uma outra forma de ser estar, né? Uma outra matriz de geração de riqueza, vai dar nisso. Né? A Week Factory teve o mesmo problema, que também é gigante. Né? Eu conheço vários projetos semelhantes que deram com os burros na água, literalmente. Né? Justamente por isso, né? Porque não faz parte do código-fonte de sociedade olhar para isso, né? Como um gerador de riqueza.
Olha que absurdo. Né? E essa foi uma das visões que lastreou a cocriação do RERE lá em 2022. Assim, não, vamos criar um protocolo cultural que que é capaz de se hibridizar com esse tipo de sociedade que está aí fora, com esse tipo de economia política que está aí fora, tem a capacidade de resgatar as economias políticas que foram soterradas por essa economia política, tem a capacidade de gerar blueprints, né? Formas de gerar riquezas, onde o protagonismo é das pessoas e dos projetos e das pequenas cidades, das biorregiões, e vamos botar isso em prática. Vamos criar uma camada cibernética. Vamos chamá-la de Web3 Regen. Então, essa é a ousadia e a ambição do Rio. E é por isso que faz todo sentido você estar aqui. Né? A gente está aqui co-criando isso. E eu achei interessante você ter trazido à tona eles, porque em algum momento eu ia falar, talvez não da Precious, mas eu ia falar, de repente, da Wake Factory, eu ia falar de como esses modelos são super bacanas, mas eles acabam perdendo steam, né? Força, né? Porque é tratado como, digamos assim, é tratado como uma coisa à parte, né? Periférica ao código-fonte da sociedade, entendeu? O que é uma loucura total e absoluta, mas é tratado dessa forma. Então, sim, isso certamente a gente não vai vivenciar aqui. Perfeito, Vini. Excelente. Eu vou te mandar também um link agora, Vini, no direto, e aguardo links sobre a parte, tanto materiais, formas de engajamento, se tu tiver, como modo de atuação. Te lembrando que dia 20 é minha última prova, e daí eu vou ter um suspiro, e daí é um momento que eu vou mergulhar em organizar alguns estudos, estudar algumas coisas, e planejar janeiro e fevereiro, que eu vou trabalhar bastante nessas coisas. Mas uma pessoa que eu não trouxe ainda, que curiosamente ainda é o meu irmão, o Marcelo. Ele tem uma empresa de consultoria de negócios, e é interessante como ele acompanha a minha trajetória desde sempre. O Marcelo ele consegue pensar muito em rede, comunidade, open source, e quando a gente organizou o quarto encontro latino-americano e caribenho de tecnologias livres, né? Vou te mandar aqui, ó, como é que é? Local aqui, ó. O Marcelo, eu convidei ele para ele dar uma palestra como seria possível montar modelos de negócios com open hardware e software livre. E engraçado que o pessoal não lembra, né? Quer dizer, o pessoal não conseguiu pensar como montar negócios, a maioria que participou do painel, para te ver o quão descolado que tá, né? Mas é uma pessoa que, no momento oportuno, como ele está sempre soterrado com coisas do status hegemônico do capitalismo e etc., do sistema político-econômico. Tenho preservado um pouco o tempo dele, mas no momento oportuno quero trazer ele para cá também, e ele consegue agregar muito nessa parte de hibridização também. Então, vamos trabalhar isso, e ele é uma força a mais que se soma ele mais para frente nesse processo. Maravilha! Show de bola! Feliz que, além do João, além do Solar Punks, vai ter seu irmão também. É que o Bruno não participou, né? Mas o Bruno também é excelente. Ele trabalha com ativismo climático de jovens, ele tem contato com muitos políticos. Aliás, vamos trabalhar uma coisa ano que vem. A gente vai. Eu vou te apresentar. Eu já vou te botar aqui para você já ficar familiarizado. Eu já falei dele, eu acho, mas você já pode, como você é um rapaz que gosta de mergulhar nas coisas, será que você já não conhece ele? Dá uma olhada nesse africano aqui, ó. Ele fala que não é necessário mais ativismo, a gente tem que ver agora o pós-ativismo. A gente tem que agora ser eficientismo, temos que ser eficientes. Tá? E o pós-ativismo está muito ligado a essa matriz societal que a gente está agora, que só faz rebuscar e sofisticar a resistência de mudança dessa matriz, né? Esse tipo de sociedade, esse tipo de economia política. Então, temos que estar num momento pós-ativista. Né? Eu vou deixar o Baio falar por ele, que você vai amarrar. Ele é muito bom. O Baio é muito bom. É muito legal. Que legal. Você vai se apaixonar. Não conhecia a referência. Obrigado, Vini. Tá. Vou mergulhar sim também. Tá. Você vai se amarrar e conhecer o Baio. Depois a gente vai conversar sobre ele. Ele não chega a ser um amigo, é um conhecido, que eu já esbarrei, já vi. Ele é ligado a um amigo meu, tem proximidade com um amigo meu, mas ele está próximo, né?
pessoa acessível e próxima. Mas é uma figura sensacional. Que legal. E só lembrando também que, por mais que o, o Bruno não participou, né, daquele encontro efetivamente, ele é uma pessoa que contribui muito, né, com o Indústria Modular, e ele tem muito conhecimento de modelagem 3D, Blender, e meio político, comunicação, ele tem contato da Greta ou de outras pessoas no meio de militância, ativismo. Então, até vou mandar essa referência do Baio, que com certeza quero conhecer. Vou estudar sobre ele, vou mandar para o Bruno também, e é bem interessante. Então tá bom, querido. Mais uma vez, prazer imenso. A gente continua se falando pelo Telegram ali, tá? Tanto diretamente, mas também pelo Telegram do Herrera. Muito feliz de a gente ter tido essa oportunidade aqui, de a gente poder, né, fazer uma colheitazinha, uma apreciação, um balanço. Eu já te polinizar, né, a seu pedido, você conhecer os outros mapeamentos que estão acontecendo. Acho que te inspirou ainda, você estava inspirado, acho que te inspirou ainda mais, quer dizer, eu vou ter mais um gasol aí, mais um combusta, né? Então, muito legal. Então, aí, Obrigado. a gente ainda vai continuar tendo aí, ainda vai rolar na próxima segunda-feira o Sincap Ciclo Ordinário, o Sincap Geral. Eu vou sentir, semana que vem, eu vou botar o dedinho assim, vou sentir a temperatura, se ainda dá para fazer na semana seguinte. Normalmente, todo mundo Sim. some do mapa, mas às vezes você tem um gato pingado ou outro que gostaria, vamos sim, vamos sincar, vamos bater um papo, etc. Entendeu? Então Legal. é isso, cara. Prazer Obrigado, Vini. imenso. Gratidão enorme, prazer é meu também. E seguimos aí em comunicação. Grande abraço. Valeu, queridão. Um abraço. Fica bem. Também.